Olá, sejam bem-vindos ao canal da Provence Saúde. Nós trazemos para vocês aqui toda semana um vídeo falando um pouco sobre as questões relacionadas ao mercado de saúde, operadoras de saúde, prestadores de serviço. Esta série especificamente é uma série dedicada à auditoria de enfermagem, então a gente busca aqui, trazer para vocês comentários, reflexões e informações acerca do trabalho da auditoria de enfermagem. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre auditoria de enfermagem em curativos. Eu trabalho com auditoria há muito tempo. E uma dos itens que sempre gera dúvidas, que são difíceis da gente auditar e que gera alguma discordância, são curativos. Por quê? Em princípio, o curativo é uma coisa muito simples, né? Imagina-se que um curativo ele precisa de um material esterilizado, precisa de gás, precisa de alguma solução de limpeza. Mas, na prática, os curativos, eles podem acontecer de N formas diferentes. E é justamente isso que causa conflitos no momento em que a gente vai auditar. Então, é um curativo pequeno, é um curativo médio, é um curativo grande? O que determina o tamanho de um curativo? Quanto eu preciso de material em cada um desses curativos? Quem realiza o curativo? É o técnico de enfermagem, é o enfermeiro? Enfim, são uma série de variáveis que no momento em que a gente vai auditar, acabam trazendo conflitos. A melhor maneira que eu vi até hoje de resolver isso é quando a operadora de saúde define com o prestador de serviço pacotes para curativos. O que acontece com esses pacotes de curativos? Se dimensiona, curativo pequeno, médio ou grande, se define uma quantidade de material para cada um desses tamanhos e se precifica isso de uma forma única. Então, um exemplo que é bem comum aqui, onde eu trabalho, nos hospitais que eu vejo. Curativo para uma cesárea, uma paciente pós-cesárea que vai fazer, vai trocar o seu curativo no hospital pelo menos 2 vezes. Aqui é usual se considerar que este é um curativo de tamanho médio, tá? Portanto, o hospital já definiu o quanto utiliza de material para esse curativo médio e da operadora de saúde ele cobra um valor já combinado, previamente definido para este curativo tamanho médio. Esta é a maneira que nós temos hoje de facilitar o trabalho da auditoria e não criar tantas divergências, como quando você cobra um curativo de uma cesárea aberto, sem ser na modalidade de pacote. Por quê? Porque pode ser que o técnico de enfermagem de determinado prestador entenda que ele precisa usar 10 pacotes de gaze para fazer a limpeza dessa cesariana. E pode ser que outro prestador faça com 2. Eu posso afirmar, enquanto enfermeiro auditor, que o que usou 2 está certo e o que usou 10 está errado? Não. Aí eu preciso chamar o profissional desse prestador e discutir com ele e tentar entender qual é o processo de trabalho deles e de que forma eles podem readequar isso para que esse consumo não seja tão alto. Então, a melhor maneira de fazer o controle, o acompanhamento, enfim, a auditoria dos curativos é quando a operadora já define previamente pacotes de curativo de acordo com o tamanho e a complexidade do procedimento. Tá? Eu estou falando aqui com vocês de curativos simples, aqueles básicos que a gente vê todos os dias na maioria dos hospitais, das clínicas em que a gente passa. Tá? Curativos especiais é um outro departamento. Porque são curativos que demandam conhecimento específico, eles têm uma indicação muito precisa de acordo com o tipo do ferimento, com o tipo de lesão que se apresenta. E nós contamos com colegas, com enfermeiros, especialistas, que são chamados de estomoterapeutas, que só se dedicam a isso. Tá?
Então, quando temos curativos especiais, né, eles também, pelo menos na minha realidade, aqui, né, onde eu trabalho, eles são sempre passíveis de auditoria prévia. Então, os prestadores de serviço devem solicitar à operadora a liberação dos curativos especiais antes deles serem utilizados. E nós, enfermeiros auditores, no momento de fazer a auditoria desses curativos, nós contamos com a ajuda de um colega especializado em curativos especiais. Agora, nessa época também, nós temos um incremento da utilização dos curativos a vácuo, que também é outro departamento, que tem toda uma metodologia, um funcionamento, que envolve a utilização de materiais de alto custo e que também exige do enfermeiro auditor um conhecimento específico, tá? E que deve ser motivo de estudo para quem efetivamente está recebendo essa demanda, tá? Porque eles utilizam insumos que têm um custo elevado para a operadora. Esses insumos têm regras, né, para a substituição, para a troca, que precisam ser seguidos, e sempre contar com o apoio de um colega, de um enfermeiro que seja especialista na área, ajuda e muito o enfermeiro auditor no momento de fazer a auditoria desses curativos especiais. Então, reforço para vocês. Sempre insistam para a operadora de saúde que negocie com os prestadores de serviço pacotes para curativos simples. Tá? Sugestão que sejam de acordo com a complexidade do ferimento e por tamanho, pequeno, médio e grande. Que nesse pacote já esteja incluso todos os insumos que serão utilizados, né? Porque desta forma o trabalho no momento da auditoria ele é bem facilitado, ele é muito mais prático. Caso isso não aconteça, a gente vai continuar ali no dia a dia, né? Contando quantos curativos foram feitos, qual era a complexidade da ferida, quantas compressas de gás eram necessárias, qual foi a solução utilizada e conferindo se tudo isso foi cobrado corretamente ou não. Mas volto a dizer para vocês, na minha vida profissional, o item curativo sempre foi um dos mais difíceis de chegarmos num consenso. Né? Consenso é a palavra que a gente usa muito na auditoria de enfermagem. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre consenso, ok? Foi muito bom ter vocês aqui. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!